Alô a todos, tudo bem? Aqui é o Bruno Henrique da Great Talk. Nesta aula de hoje, uma aula completa, nós vamos ver como é que nós podemos responder a essa questão. Quando nós vamos a uma entrevista de emprego e dizem fale sobre si em inglês ou simplesmente dizem talk about yourself, então, como é que tu pode responder essa questão? Se você não tem noções básicas, não se preocupe, nesta aula tu também vais aprender como é que tu pode responder a mesma questão de forma corretíssima, ok? Então, vamos acompanhar passo a passo como é que nós podemos criar essa frase, essas frases que nós vamos usar para responder aqui. Aqui eu tenho um exemplo aqui no computador. Tem talk about yourself. Depois tem esse pequeno texto que vocês podem dizer, né? Deixe-me ler primeiro devagar este texto. Depois eu vou ler rapidamente para vocês poderem perceber a diferença na pronúncia, porque há necessidade de você dominar isto, pelo menos responder essas questões básicas em inglês. Porque tu pode ir a uma entrevista de emprego toda em português e ele chega àquele momento que querem testar se você sabe falar inglês ou não. E geralmente a questão que mais fazem, ou a coisa que mais dizem, talk about yourself, ou fale sobre si em inglês. É aqui onde tu vais poder desfilar o seu inglês, ok? Quando uma grande dica, geralmente quando os entrevistadores te fazem uma questão que tu deves responder em inglês, e nessa questão eles percebem que você respondeu muito bem, rapidamente em inglês, eles depois desistem de continuar a te fazer questões em inglês, ok? É por isso que procure perceber tudo nesta aula, ok? Aqui existe essa resposta básica. Tu podes dizer I'm Bruno e veja uma coisa. Eu aqui usei uma conjugação, um vocabulário muito simples e fácil, o mais básico possível, mas usando isso rapidamente vocês podem passar, ok? Isso o que quer dizer que tanto os que sabem inglês, assim como os que não sabem nada em inglês, podem aprender isto aqui na aula de hoje e saber falar, ok? Então vamos a isso. Aqui temos talk about yourself. O resultado que vocês vão ter no final da aula é mais ou menos este. Vocês vão saber falar isto em inglês, ok? I'm Bruno. I'm 27 years old. I live in Maputo, in Mozambique. I'm an accountant. I was graduated in accounting. Desculpa, estou a ser um pouco rápido. Eu disse que tinha que ler primeiro devagar, depois rápido. Vou ler um pouco devagar. I am Bruno. I am 27 years old. I live in Maputo, in Mozambique. I am an accountant. I was graduated in accountancy. I love it so much. Right now, I don't work, but I never stop studying because I believe that I need to keep myself updated so I can help more the company where I will work. Agora, falando um pouco rápido, I'm Bruno, I'm 27 years old, I live in Maputo in Mozambique. I'm an accountant, I was graduated in accountants, I love it so much. Right now, I don't work, but I never stop studying because I believe that I need to keep myself updated so that I can help more the company where I will work. Ok? Percebam, essa resposta geralmente quando eles dizem fale sobre si, eles querem informações básicas sobre si, mas informações que sejam proveitosas para a empresa, ok? Então, uma das coisas muito importantes é mais ou menos quem tu és, de onde tu vens, ok? Essa é a primeira coisa. Depois, a segunda coisa que lhes interessa é quem tu és profissionalmente, ok? Então, ao invés de você usar a ordem crescente da sua formação, dizer eu estudei ensino primário, básico, não sei o que até hoje, não, começa de hoje, quem tu és hoje, ok? Quem tu és hoje, em que você se formou recentemente. Você usa essa informação como a prioridade. Se você tem experiência, fala um pouco da sua experiência aí como prioridade. Depois aí que você já vai detalhar outras coisas sobre si mais antigas, ok? Mas primeiro nós temos que focar na relevância, ok? É do mesmo jeito que eu acabei criando essa resposta. E vejam uma coisa, uma das coisas muito importantes para vocês poderem se safar em entrevista de emprego, porque existe uma coisa muito importante, ainda que você saiba falar,
em inglês, ainda que você saiba falar um monte de coisas, o que acontece é que você pode ficar nervoso, nervosa e acabar metendo os pés pelas mãos, acabar gaguejando muito, enfim. Então, o melhor jeito é você se preparar antes e ter, sobretudo, respostas já preparadas para certas perguntas básicas. E essas respostas você deve dominá-las, a pronúncia, a fala é a sua pronúncia rápida. Isso por quê? Para quê? Para que os entrevistadores percebam que esse aqui sabe falar inglês, só vamos perder tempo se quisermos lhe testar. Por quê? Porque tempo é dinheiro. Numa entrevista de emprego, eles querem conservar mais tempo. Então, quando eles percebem que tu faz uma questão, você responde rapidamente, eles, esse aqui sabe tudo em inglês, enquanto que muitas das vezes você não sabe. Ok? Então, vamos a isso. Aqui vamos ver passo a passo como é que nós criamos essas frases. Primeira frase que temos aqui, até deixa eu colocar isto do lado, para nós podermos escrever uma por uma. A primeira frase é esta. Deixa-me copiar e colar aqui. Tem, I'm Bruno. Veja uma coisa, aqui a primeira coisa que nós temos é o pronome pessoal, ok? I. Depois temos o verbo to be, ok? Este verbo é verbo to be. Vamos ver de seguida. Depois temos o Bruno, que é o nome, que é o menos relevante. Mas primeira coisa vamos ao I. I é o que nós chamamos de personal pronouns, né? Temos os personal pronouns, ok? Personal pronouns, deixa eu só ampliar um pouco aqui. Exato. Personal pronouns são pronomes pessoais. Então, quais são os pronomes pessoais que nós conhecemos? Em português nós conhecemos eu, tu, ele, nós, vós e eles, ok? Exato. Mas, em inglês, é quase a mesma coisa, mas em alguns sítios chega a mudar um pouquinho, ok? Mas a essência é a mesma. Mas em inglês, como é que a gente diz? A gente diz I. É este I maiúsculo. Percebam, I maiúsculo. Nunca escrever esse I com I minúsculo, ok? Depois, o segundo pronome é you. Nós lemos you, ok? Depois, o terceiro pronome é he. He é a pronúncia, né? A gente escreve assim, he, H-E. Depois, o outro pronome temos she. Depois, temos it. Depois de it temos we. Depois temos you novamente. Depois temos they, ok? Vejam esses pronomes. Temos I, you, he, she, it, we, you, they, ok? I significa eu. You significa tu ou você, ok? He significa ele. She significa ela. It significa isto, este ou esta. It é usado para tudo que não é ser humano. Usamos para animais, objetos, países, sobretudo cidades também. Usamos it. We é nós. Depois temos you, vós ou vocês. Depois temos they. Perceba uma coisa. Esses aqui eu vou colocar numa outra cor. Vou colocar, por exemplo, verde. Estes aqui são o singular, ok? Estes aqui são o singular. O I, you, he, she, it, ok? Depois temos estes aqui, vou colocar a vermelho, que são o plural, ok? Então, deixem-me escrever aqui. Singular. E aqui, deixem-me escrever plural, ok? E percebam, isto em inglês a gente escreve do mesmo jeito. Em inglês também é do mesmo jeito. Mas a pronúncia muda. Em vez de dizer singular, a gente diz singular, singular, singular. Depois temos no plural, a gente diz plural, 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 plural. Ok? Percebam que eu estou a repetir muitas vezes para vocês poderem fixar a pronúncia de coisas. Quando vocês geralmente tentam uma vez uma certa palavra que é nova para vocês, a tendência de nós gaguejarmos. Isso acontece com palavras novas, assim como acontece com frases novas. Ok? Então, o que nós temos que fazer? Temos que repetir várias vezes, né? Então, é I, you, he, she, it, we, you, they. Aqui temos o singular. Depois temos aqui o plural, ok? Isso o que significa? Significa que o plural de I é we.
O plural de you é you, ok? Aqui alguém pode perguntar, então, nós escrevemos do mesmo jeito, como é que nós podemos distinguir o you do singular e o do plural? Vou-vos dar um exemplo. Temos, deixa eu colocar aqui, EG é uma sigla de exemplo, né? Temos you are Tom. Deixa eu colocar aqui em letra maiúscula. You are Tom, né? Tu és Tom. Temos um nome, né? Tu és Tom, porque é um nome. Mas nós temos aqui and, Ana, significa vocês são Tom e Ana. Então, quando nós temos um número de substantivos no plural, substantivos são aqueles nomes de pessoas ou coisas que aparecem geralmente depois do verbo numa frase, ok? Então, quando nós temos muitos substantivos, logo vamos perceber que esse you é do plural. Então, é só nessa situação que nós podemos perceber se estamos a tratar do singular ou plural. Mas se estiver assim, sem nenhum substantivo, só you ou you e o verbo, é impossível saber se estamos a tratar do singular ou do plural. Ok? Ok. Prosseguindo. Aqui já vimos que isto é o singular e isto é o plural. Agora, voltando aqui para nossa frase, deixa ampliar aqui. Voltando para nosso exemplo, deixa eu colocar com uma outra cor isto aqui, até deixa eu colocar assim. Voltando para nossa frase aqui, que está aqui, I am Bruno. Aqui temos agora o verbo. Este verbo, que verbo é este? É aquele que nós chamamos de verb to be. Ok? É o verbo to be. Deixa-me colocar aqui a vermelho e aumentar um pouco para nós podermos perceber. Verbo to be. O verbo to be significa o quê? O verbo não é esse to, não. É este be apenas. Este significa ser ou estar. Mas por que nós colocamos to? Nós colocamos geralmente to antes dos verbos porque significa que o verbo está no infinitivo. Quando você quer mostrar que um verbo está na forma não conjugada, porque infinitivo significa forma não conjugada, significa que, para quem não sabe o que é forma não conjugada, vou dar um exemplo. Temos eu jogo futebol. O verbo é jogo, né? Então, mas esse jogo está conjugado. Eu jogo. Esse jogo, quando está no infinitivo, fica jogar, ok? Então, quando está no infinitivo, este verbo é to be. Colocamos to para mostrar que este verbo está no infinitivo, ok? Exato, esse significa ser ou estar. Então, vamos conjugar agora nos pronomes. Quando colocamos o I, ao conjugar esse verbo I, a gente diz I am, né? I am é o que está aqui em cima aqui, né? I am, que significa eu sou ou eu estou, ok? Por exemplo, I am Bruno, eu sou Bruno. Agora, o you, a gente põe you are. A conjugação do verbo to be para you é are, que significa tu és ou tu estás. A conjugação de he é is. He is, que significa ele é ou ele está. O mesmo acontece com she, é she is. She is, que significa ela é ou ela está. E também temos it. It é o mesmo. It is, é isto é ou isto está. Ok? E percebam, estes três têm a mesma conjugação. Ok? E também temos we. We a gente diz are. You dizemos are também e they também dizemos are, ok? Percebam, aqui temos o singular, aqui temos o plural. O plural de I é we, o plural de you é you, o plural destes três aqui, estes três he, she e it é they. Significa que o plural de he é they, plural de she é they, plural de it é they. Nada de colocar o plural de it, o que muitos fazem. Muitos, por exemplo, fazem assim. It, depois dizem que é plural de it. Não, isto aqui não é plural de it. Isso é uma outra coisa. É um pronome possessivo, né? Em inglês não existe, como pode dizer, o plural de it não existe o its. Como o plural de it é they. Ok? Então a gente diz I am, you are, he is, she is,
It is, we are, you are, they are. Ok? Então, aqui já conseguimos. Aqui é só colocar os nomes. O nome, I am Bruno, eu sou Bruno. You are Tom, tu és Tom. He is John, ele é John. She is Anna, ela é Ana. It is Felix, isto é Félix, por exemplo, um cão, é Félix. We are Maria and Joana, nós somos Maria e Joana. You are John and Pedro, tu és Pedro e João, tu és John, vocês são John e Pedro. They are Katia and Ana, elas são Katia e Ana, ok? Então, já vimos como conjugar isso aqui, ok? Essa é a primeira frase. Agora, vamos para a segunda frase. A segunda frase é I am 27 years old. Ok, deixa-me colocar aqui. I am 27 years old. Deixa-me apagar aqui. Presta atenção aqui. I am 27 years old. I am 27 years old. I am 27 years old. I já vimos aqui na conjugação. Am também já vimos. Ok? 27 é 27, né? 27. Years old significa anos de idade. Years, anos. Old é usado para velho ou antigo e também nessa situação significa idade, ok? Agora, quando nós dizemos I'm 27 years old, significa eu tenho 27 anos de idade. Porém, vocês percebem, vimos que o verbo to be significa ser ou estar, né? Existem algumas pessoas que em português dizem que temos que dizer eu estou com 27 anos de idade. Ok, não sei se está correto, mas o significado disso é eu tenho 27 anos de idade. Alguém pode perguntar, por que não colocamos aqui o verbo ter mesmo, que é o verbo have, por exemplo, assim, verbo have, que significa ter, eu tenho 27 anos de idade. Isto é tradução direta do português. Você está traduzindo diretamente do português para o inglês. Está a trocar as palavras. E geralmente em inglês, quando nós traduzimos do português em inglês, muitas das palavras são trocadas. Há certos momentos que nós podemos pôr 5 palavras em português e em inglês só colocarmos 2, assim sucessivamente. Então não podemos sempre fazer tradução direta. A forma mais correta de dizer eu tenho 27 anos de idade é usando o verbo to be, dizendo I am 27 years old, ok? Então, já vimos agora essa questão, como nós criamos isso aqui. Agora, a próxima frase é esta aqui. A próxima frase é essa. I live in Maputo, in Mozambique, ok? I live in Maputo, in Mozambique. Vejam, I já vimos, é pronome pessoal, tá aqui, já vimos. Depois temos live. Live é verbo viver, ok? É verbo viver. Então, esse verbo viver tem sua particularidade na conjugação. Vamos ver como é que nós conjugamos este verbo aqui, né? Vamos apagar aqui. Essa é a conjugação do verbo to be. O verbo live tem uma conjugação um pouco, diferente da conjugação do verbo to be. O verbo live, preste atenção, para quase todos os pronomes, nós dizemos live, nada muda, tanto no singular assim como no plural. Só vamos adicionar S para a terceira pessoa do singular, ok? Por exemplo, aqui é I live, depois you live, mesma coisa. Para estes três aqui, he, she, it, a gente põe lives, adicionamos S. Para este também, lives. Para it, lives, ok? Mas para we, a gente diz live, ok? You live, they live, ok? They live. Então fica I live, you live, he lives, she lives, it lives, we live, you live, they live. Em português, quando nós conjugamos um verbo para o inglês, no plural, o verbo termina com S. Por exemplo, nós batemos, nós estudamos, adicionamos S na conjugação. Mas em inglês, não adicionamos S na conjugação no plural, ok? Só adicionamos S
quando se trata da terceira pessoa do singular, quando temos he, she e it, aí é que o verbo termina com S, ok? Grande parte dos verbos terminam com S aqui, ok? Salvo alguns verbos que a conjugação é a mesma desde o início ao fim para todos os pronomes, como can, verbo can, mas isso é para outra aula, ok? Então, a conjugação de live é essa aí. Então, o que significa isso aqui? Live é o verbo viver. Quando tu dizes I live, tu dizes eu vivo. You live, tu vives. He live, ele vive. She lives, ela vive. It lives, isto vive. Quando se trata de um animal, por exemplo, objeto. We live, nós vivemos. You live, vós viveis. And they live, eles vivem. Ok? Agora, outra coisa que nós estamos a ver aqui, temos essa parte de in Maputo. I live in Maputo. Maputo é a cidade onde eu vivo, ok? É a cidade onde eu vivo. Você pode colocar, por exemplo, Luanda, pode colocar Minas Gerais, pode colocar não sei o que, São Paulo, tanto faz, ok? Então, essa aqui o in, por que nós colocamos o in? In significa no, ok? Deixa-me colocar aqui, in significa no ou na, ok? Significa no ou na. Porém, esse no ou na estamos a referenciar dentro de algum lugar ou de alguma coisa. Por exemplo, I live in Maputo significa que eu vivo em Maputo ou no Maputo, né? Porém, dentro de Maputo, né? Estamos a dizer vivemos dentro daquela região de Maputo, ok? Então, aqui in significa no, na e também às vezes pode significar em. Por exemplo, I live in Maputo, eu vivo em Maputo. Aqui em Moçambique costuma-se dizer em. Eu vivo em Maputo. Ok? Exato. Então, outro in é a mesma coisa. In Moçambique. Moçambique já é o país. Significa que eu vivo dentro de Maputo. E Maputo está dentro de Moçambique. Mas para situar as pessoas que não sejam, por exemplo, do meu país, né? Ou pessoas que não... Exatamente, mas para situar pessoas que não sejam do meu país, porque eu posso estar a conversar com uma pessoa que não sabe onde é que fica Maputo. Então, se eu digo Maputo, em Moçambique, já estou a dizer o país. Facilmente as pessoas fixam quando tu falas do país, ok? Então, já vimos o significado, como é que nós criamos essa frase. Agora, a próxima temos I'm an accountant. Deixa eu colocar aqui. I'm an accountant. I'm an accountant. O que significa I'm an accountant? I. Já tem aqui. Já vimos pronome pessoal, eu. Am, já vimos conjugação. Eu sou, eu estou. An accountant. Accountant, não tem nenhum segredo, é contabilista. Ok? Aqui o que vocês vão fazer? Procurem a profissão que vocês têm, a vossa profissão no dicionário. Depois traduzam para inglês. E procurem escutar o som daquela pronúncia, porque a maior parte dos dicionários, sobretudo que nós temos para telefones, para smartphones, tem lá um sítio que você clica para ouvir a pronúncia. Então, escreva lá, por exemplo, advogado, vai aparecer lawyer, né? Depois você vai clicar para escutar aquela pronúncia, vai ouvir lawyer, lawyer, lawyer. Aquelas palavras estranhas que você vai ver escritas estão a dizer lawyer, significa que aquilo ali, a pronúncia é lawyer. Ok, então você deve exercitar tanto até você conseguir pronunciar de uma forma natural. Lawyer, lawyer, ok? É o mesmo que accountant. Accountant é contabilista, ok? Mas antes de accountant temos este N aqui. Este N o que significa? Este N significa, deixa eu colocar aqui, N igual um ou uma. Este N significa um ou uma. N significa um ou uma, ok? E há certos momentos que aqui, ao invés de você colocar N antes de um substantivo, antes de um substantivo, você coloca N. Também em alguns momentos você pode colocar apenas A, né? Você pode colocar, deixa eu ampliar isto aqui, A. Você pode colocar A antes da profissão. Por exemplo, é teacher. A teacher, né? Colocamos a teacher, né? A também significa uma.
Isso quer dizer que tanto N assim como A significa um ou uma. Mas qual é a diferença dos dois? Este N colocamos geralmente quando a próxima palavra começa com uma vogal. Percebam que começa com A. A é uma vogal. As vogais são A, E, I, O, U. Quando vocês percebem que um substantivo ou uma palavra, nome de uma coisa, começa com uma vogal, então vocês podem usar aqui o N antes dele, ok? Porém, quando vocês percebem que começa com uma consoante, consoantes são todas as letras diferentes de A, E, O, U, né? Mas vocês perceberem que começa com uma consoante, então vocês colocam o A apenas. Em inglês só diz E. A teacher, a teacher, a teacher, ok? A teacher, um professor. Ok, então aqui I'm an accountant, eu sou um contabilista. Em inglês é sempre normal, é comum colocar-se N antes das coisas. É sempre bom dizer eu sou um advogado, eu sou um estudante, eu sou um, ok? Então, vimos aqui como nós devemos fazer essas coisas. Agora, de seguida, vamos para essa frase aqui. I was graduated in accountancy. Deixa-me colocar aqui. I was graduated in accountancy. Deixa eu ampliar. I was graduated in accountancy. Ok? Deixa-me limpar isto aqui. A nossa tela está muito cheia. I was graduated in accountancy. O que isso significa? I, já vimos, é o pronome. É o pronome. I, eu. Was, este was aqui é a conjugação do verbo to be, mas no passado. Né? Recordam que nós vimos I am. Se vocês voltarem um pouco, vão ver o vídeo, a aula, vão ver que dissemos I am, you are, he, para he, she, it nós dissemos is, depois para we, you, they dissemos are. Recordam? Então, no passado do verbo to be, quando a gente diz I am, no passado fica I was, colocamos assim, I was, ok? I was. E este was aqui, o was é usado para I, é usado para he, she e it, ok? O was é só usado para I, deixe-me apagar aqui para não complicar. É usado para I, é usado para he, é usado para she, é usado para it. Deixe-me só apagar aqui, mas para facilitar, para vocês perceberem mais ou menos como é que era. Então, no verbo to be, nós dizemos I am, então fica I was, ok? I was. E was, como eu falei, was também colocamos para he was, usamos também para she was, usamos para it was. Agora, para o you e os plurais, nós usamos were, ok? Were, ok? You were, we were, you were, they were, ok? I was significa eu era ou eu estava, ok? Ou em alguns momentos pode significar eu fui ou eu estive. Assim sucessivamente, os significados no passado do verbo to be. Agora, quando tu dizes I was graduated, graduated é graduado ou graduada, ok? Graduated, I was graduated, eu fui graduado ou fui graduada, ok? Em contabilidade. Accountancy é contabilidade. Eu fui graduado em contabilidade. Esse graduated geralmente é usado quando se trata de, por exemplo, quando a gente faz faculdade, a gente faz licenciatura, né? Geralmente é usado o graduated, né? Para dizer eu fui licenciado em contabilidade. Tu dizes I was graduated in accountancy, ok? Accountancy é contabilidade. In, já vimos que é no, na, em alguns momentos em. É aqui essa situação que significa em. Eu fui graduado em contabilidade. Depois, vem essa parte aqui. I love it so much. I love it, deixa-me ampliar. I love it so much. I já vimos, eu. Love, acho que todo mundo conhece esse verbo, né? É um dos verbos muito famosos. Love é amar. It, isto. So much, muito. Ok? Então, love é o verbo amar. E esse love aqui conjuga-se do mesmo jeito que o verbo live. No verbo live, recordam que nós vimos I live
you live. É só recuar um pouco a aula. Nós vimos I live, you live. Para he, she, it adicionamos s, fica lives, né? Depois we live, you live, they live. Recordam? Então, a conjugação é a mesma para esse verbo love. Nós dizemos I love, you love. Para he, she, it adicionamos s, fica loves. Depois para we, you, they fica normal, fica love. Ok? Então, conjugação é a mesma. I love, eu amo. Agora, este it aqui, para vocês perceberem o significado deste it aqui, é isto, né? Mas, traduzindo diretamente, é eu gosto muito. So much é muito, ok? Agora, para vocês perceberem esse it, vamos voltar para aqui, para este resultado final que vocês devem ter. Onde é que está isso? I love it so much. Está aqui o it. Percebam, aqui tu disseste I was graduated in accountancy, ok? Agora, quando você diz I love it so much, esse it é só para você não repetir de novo accountancy, ok? Para não dizer I was graduated in accountancy, I love accountancy so much. Estão a perceber? Exato. Para não repetir as palavras, nós colocamos o it aqui para substituir este accountancy, ok? É por isso que este it existe, ok? Então, a próxima frase temos right now I don't work. Deixa-me colocar aqui. Right now, I don't work. Right now, I don't work. Right now significa agora. Agora, ou exatamente agora, ou atualmente. Ok? Usamos para essas situações. Atualmente, I don't work. I don't work significa eu não trabalho. Agora, essas coisas estranhas aqui do don't que eu não estou a entender. O que é isso aí? Este don't é a forma curta de I do not work. Ok? Quando a gente diz I do not work, esses dois do not, nós podemos comprimir. Comprimindo isto aqui fica don't, ok? Em inglês, muitas pessoas nativas ou muitas pessoas fluentes na língua inglesa abreviam muito as palavras. E quando abreviam essas palavras, fica mais ou menos assim. I don't, ok? Don't. Ok? A pronúncia disto aqui, geralmente esse último T não se ouve. Quando vocês vão aprender as pronúncias das palavras, isso pronuncia-se desse don't. Mas quando as pessoas falam, esse T não se ouve. As pessoas dizem I don't. Ok? I don't work. Ok? Exato. Percebam. Cada vez que eu vos falo de uma coisa nova, repito várias vezes. É claro, eu não tenho necessidade de repetir várias vezes, porque já conheço essas palavras. Mas vocês, para quem está a ver pela primeira vez e sabe que às vezes gagueja para falar isso, então significa que você tem de repetir mais vezes, até você sentir que já consigo falar normalmente, ok? Right now I don't work, ok? Agora ou atualmente eu não trabalho. I don't work, ok? Vamos perceber bem essa parte de I don't work. I don't work é a forma negativa de work. I work. I work é eu trabalho. Quando temos I, depois o work, é eu trabalho. Mas quando vocês querem dizer eu não trabalho, a gente diz I do not work. Por que nós colocamos esse do? Porque é um verbo auxiliar. Em inglês é uma regra que estes verbos normais, por exemplo, verbo work, verbo live, quais são os verbos que nós vimos aqui? Estou a pegar os verbos que nós vimos. Verbo work, verbo live e verbo love obedecem à mesma conjugação. Esses verbos diferentes do verbo to be. Verbo to be no negativo é só colocar not, já está tudo bem. Agora, estes verbos aqui, o live, love, work, que nós vimos hoje, vocês devem colocar o verbo auxiliar do, depois not. Do not work, que depois fica don't work, ok? Mas essa conjugação do not work funciona, esta aqui, do not work, funciona para, deixa-me copiar tudo. Funciona para I do not work, you do not work, we
do not work, you do not work, they do not work. Mas para he, she e it, aqui a gente diz does not work. Ok? A gente diz does not work. Para I é do not work, para you é do not work, para he é doesn't work, para we do not work, you do not work, they do not work. Ok? Agora a forma curta de do not, de does not work é, deixa-me colocar aqui, é doesn't. É doesn't, fica assim. A forma curta disto aqui fica assim. Perceberam? Does not work, doesn't work. Ok? É normal vocês ouvirem doesn't work. Se vocês ficam à espera sempre de ouvir does not work, nunca vão ouvir isso. Dificilmente vão ouvir. É normal vocês ouvirem doesn't work. Ok? É a mesma coisa. Então, vamos voltar para aqui. Aqui vem. Já vimos. Right now, I don't work. Agora ou atualmente, ok? Não trabalho. Ok? Eu não trabalho. Depois vem. But I never stop studying. Deixa-me copiar aqui. Colar aqui. But I never stop studying. But é mas. Ok? Mas. Ou porém. I já vimos. Never. Never é um advérbio de frequência que significa nunca. Stop é verbo parar, né? Acho que muitos conhecem esse verbo, parar. Studying é o verbo study. O verbo study termina aqui, é study, né? Mas aqui eu adicionei ing. Por quê? Para certos verbos, vejam que aqui temos verbo stop, depois temos outro verbo, né? Para certos verbos como stop, verbo como like, verbo como love, verbo como hate, hate. Aqui temos stop, que é parar, like é gostar, love é amar, hate é detestar. Para estes verbos aqui, quando nós queremos colocar um verbo em frente deles, né, nós temos duas opções. Ou colocamos o verbo no infinitivo, ou colocamos o verbo terminando com ing. Ou a gente pode dizer I stop to study. Ou, deixa-me colocar assim, ou a gente pode dizer stop studying. Ok? Ou a gente diz stop to study ou stop studying. Ok? Para estes verbos. Para todos os outros, para muitos outros verbos, só colocar stop to study. Mas para estes quatro aqui, geralmente, nós podemos usar esta forma aqui. Agora, existem alguns países, percebam uma coisa. A língua inglesa, em todos os países do mundo que falam língua inglesa, tem suas pequenas particularidades, suas pequenas diferenças. É o mesmo que acontece em português de Moçambique, português de Angola, português de Brasil, português de Portugal. Tudo é português, mas quando nós vamos invadir ao fundo, as expressões, as palavras que são usadas são geralmente diferentes. É claro que todo o português vem de Portugal, teve como base Portugal. No entanto, os países acabam editando, posso assim dizer, a língua de forma que eles seja conveniente. Ok? Então, é o mesmo que acontece com certas palavras em português brasileiro. Por exemplo, nós em Moçambique, algumas palavras nós colocamos C. Por exemplo, acto, ação com 2 Cs, né? É claro que agora existe um novo acordo ortográfico que muita coisa ficou igual, né? Porém, antigamente era assim. Em inglês acontece a mesma coisa. Existem outros países que vocês podem ir. Se vocês dizem stop to study, vão dizer que está errado. Outros países vocês vão e dizem stop studying, vão dizer que vocês estão errados. Então, aqui vocês podem usar uma dessas duas formas, mas eu gosto de usar stop studying. Stop studying, porque a maior parte das pessoas que eu conheço que falam de forma fluente inglês, as pessoas que eu sigo, pessoas que eu admiro, costumam usar stop studying.
ok? Stop studying. Dificilmente dizem stop to study, ok? Então, podem usar ou esta forma ou esta forma. Isso serve também para like, love e hate, ok? Love, I like dancing, I love dancing, I hate dancing, ok? Então é isso, ok? Depois, aqui vem but I never, mas eu nunca paro de estudar, ok? Stop studying é parar de estudar, but I never stop studying. Depois vamos a outra frase, because I believe that. Deixa-me parar aqui. É claro, essa frase continua. Deixa-me colocar aqui. Oh, desculpa, falhei aqui. Exato. Deixa ampliar para nós todos podermos visualizar. Então, vem essa palavra agora, vem essa frase, because I believe that. Because é porque, quando nós estamos a justificar uma coisa, porque você fez isto porque, eu fiz isto porque, ok? Esse because, ok? I, já vimos, é eu. Believe é acreditar, este believe aqui é acreditar. I believe, eu acredito. That, nessa situação aqui, significa que, ok? Eu acredito que. Porém, este that em algumas situações pode significar aquilo, ok? Ou aquele, ok? Mas essa situação, that significa que. Because I believe that, porque eu acredito que, ok? Depois vamos à próxima frase. I need to keep myself updated. Deixa-me colocar aqui. I need to keep myself updated. I need to keep myself updated. Parece que 20 ficou pequeno. Ok. I need to keep myself updated. I need é o verbo necessitar. Ok? I need, eu necessito. Ok? Conjuga-se do mesmo jeito que conjuga-se aqueles verbos como live, como work que nós vimos. Ok? I need to keep. Lembram o que eu falei daqueles verbos? Deixa eu apagar aqui. Lembram quando eu falei há pouco tempo dos verbos que nós temos duas formas de... Nós podemos usar to work ou podemos... Desculpa, to study ou podemos colocar studying. I never stop to study, I never stop studying. Lembram quando eu vos disse isso? Porém, este verbo need nós sempre temos que colocar to para colocar outro verbo. Porque temos o verbo keep. O verbo keep significa manter, manter-se, ok? I need to keep, eu tenho que manter, ou eu preciso, ou eu necessito manter myself, é a mim mesmo. Ou seja, eu preciso me manter updated, acho que já viram nos telefones, por aí nos computadores, é atualizado, ok? I need to keep myself updated, eu tenho que me manter atualizado ou atualizada, ok? Depois vem, so I can help more the company where I will work. Deixa-me colocar aqui, essa aqui é um pouco longa, deixa-me ver se eu for a ampliar aqui vai ficar bem. Ok, deixa ampliar. So I can help more the company where I will work. O que isso significa? Aqui significa so, ok? Lembram, aqui vem I believe that, sorry, I need to keep myself updated so I can help. So significa então, ok? Em alguns momentos significa para que, por exemplo, nessa situação aqui significa para que. So I can help. I can é verbo poder, né? Verbo poder, este verbo aqui nós conjugamos do mesmo jeito para todos os pronomes. Nós dizemos I can, you can, he can, she can, we can, you can, we can, they can, ok? Então fica I can e depois do verbo can, quando tu colocas outro verbo, já não colocas aquele to que eu vos mostrei nos outros verbos atrás. Não colocamos to e também não colocamos outro verbo terminando com ing. É só colocar o verbo na forma normal, ok? Então, so I can help. Can é poder, I can help, eu posso, help é ajudar, ok? So I can help, para que eu possa ajudar, more
Este more aqui significa mais, ok? More, mais, para que eu possa ajudar mais the company. Company é empresa ou a companhia. Agora, esse de é o artigo definido, que significa o, a, os, as. Aqui nesse caso, para que eu possa ajudar a empresa, ok? A empresa, where é onde, I já vimos eu, will é usado para mostrar o futuro dos verbos. Will work. Vejam que o verbo é work, mas para mostrar o work no futuro significa que trabalharei. Tem que colocar will antes. Ok? Então, I can help more the company where I will work. Para que eu possa, ou para eu poder ajudar mais a empresa onde eu vou trabalhar. Ok? Então, traduzindo tudo isto, toda essa declaração, porque nós já vimos agora, já conseguimos ver como formular isto, deixa apagar tudo isto. Agora vamos terminar aqui, para nós podermos perceber exatamente tudo isto aqui. Deixe-me ampliar aqui. Deixa-me ampliar o resultado que nós devemos ter no fim. Ui, ficou grande demais. Ok, deixa-me pôr 14. Exato. Aqui vem. I'm Bruno. Eu sou Bruno. I'm 27 years old. Eu tenho 27 anos de idade. I live in Maputo, in Mozambique. Eu vivo em Maputo, em Moçambique. I am an accountant. Eu sou contabilista. I was graduated in accountancy. Eu fui graduado em contabilidade. I love it so much. Eu amo isto. Ou amo muito a contabilidade, né? Right now, I don't work. Atualmente, não trabalho. But I never stop studying. Mas eu nunca paro de estudar. Because I believe that I need to keep myself updated. Porque eu acredito que I need to keep myself updated. Eu preciso ou eu necessito me manter atualizado, so I can help more the company where we work, para que eu possa ajudar mais a empresa onde eu for a trabalhar. Então, nesta aula de hoje, nós vimos isto, né? Como responder essa questão, né? Como falar de si mesmo. Quando tu vais a uma entrevista de emprego e dizem talk about yourself. Mas aqui existem umas coisas muito importantes que vocês devem perceber. Não adianta só acompanhar essa aula e dizer já percebi tudo. Não. Tudo isto aqui que nós vimos, essas frases todas que nós vimos hoje aqui, vão te facilitar a falar, a responder essa questão. Mas isto aqui vocês devem dominar a fala rápida. Porque o segredo está aí. Quando dizem fale sobre si em inglês, eles querem se certificar se você sabe falar. Agora, se você fala isto aqui de uma forma a gaguejar, eles vão perceber que esse aqui não sabe falar inglês. Então, o vosso trabalho qual é? É repetirem, tentar ler, criem uma declaração dessas. É claro, vocês vão ter que substituir certos sítios com os vossos nomes. Por exemplo, essa parte onde vem Bruno, 27, vocês colocam vossa idade, vocês colocam o vosso nome. Accountant, vocês colocam vossa profissão, ok? Accountant, vocês colocam o curso que vocês terminaram, por aí em diante. Substituam com os vossos dados. Aqui onde vem Maputo, em Moçambique, vocês colocam vossa cidade, vosso país. Ok? Substituam isso. E depois de vocês substituírem, qual é o segredo? Aí onde está o segredo? É vocês lerem isto mais de 10 vezes. E quanto mais vocês lerem, tentem ler muito rápido, muito rápido, muito rápido. E quando vocês perceberem que vocês já conseguem falar isto aqui mesmo sem ler e rapidamente, sabem o que vocês devem fazer? Colocar vida nas suas palavras, colocar sentimento. Porque quando nós colocamos sentimento, os entrevistadores vão perceber que essas palavras são nossas. Agora, se você só se focar em decorar isto aqui, sabe o que vai acontecer? Os entrevistadores vão olhar para você e vão dizer que não, isto aqui acho que decorou. E quando eles têm uma pequena dúvida do que você está a falar, aí você vai entrar na guerra, porque eles vão começar a te fazer muitas questões só para te pegar, só para procurar certificar se realmente tu sabes falar inglês ou não. Porque existe aquele que vai repetir muitas vezes e vai chegar o momento de falar isso aqui,
por exemplo, dizem, fale sobre si em inglês, ou talk about yourself. Quer dizer, my name is Bruno, I'm 27 years old, I'm from Maputo, Mozambique. I'm an accountant, I love it so much, I was graduated in accountants, right now I don't work. Percebam, não há nenhuma vida. E eles pensam, estou a falar rápido, mas eles vão perceber que não, essas palavras não são dele, não são dele. E quando perceberem isso, aí você vai sofrer, porque os entrevistadores foram treinados para detectar mentira, para detectar se você decorou ou não, ok? Eles são muito bons a detectar essas duas coisas, mentira e se você é bom ou não. Então, uma coisa que você pode fazer é tentar saber essas coisas rapidamente e também uma técnica que eu sempre dou aos meus alunos, por isso que eles têm muitos resultados, em pouco tempo eles costumam aprender a falar, é tudo que vocês forem a ver, procurem repetir no mínimo 10 vezes e repitam rapidamente. Vai ser maçoso, sim, é uma maçada, sim, mas procura repetir 10 vezes. E quanto mais você repete, vai repetindo mais rapidamente. E quando vocês fazem isso, o vosso cérebro vai fixar a pronúncia rápida das palavras. Porque se você nunca pronuncia rapidamente, o seu cérebro nunca conhece a pronúncia rápida daquelas palavras. Ok? Porque o cérebro tem sua forma de funcionar. O cérebro tem palavras, tem coisas, tem aquela parte do cérebro que aprende a escutar uma coisa rápida. Tem outra parte do cérebro que aprende a falar uma coisa rápida. São duas partes diferentes. Então, não adianta você dizer que não, eu percebo quando alguém fala rapidamente. E quando você tenta falar, gagueja. Gagueja por quê? Porque o seu cérebro, nessa parte de falar rapidamente, não está avançada. Ok? Então, não está avançado, desculpa. Então, o que tem que fazer é desenvolver essa outra parte aqui. Ok? Então, por favor, repitam várias vezes e colocam vida nessas palavras. Como é que nós podemos colocar vida? Vou pegar alguns pontos aqui para colocar vida nessa declaração. I'm Bruno, I'm 27 years old. Uma coisa que eu gostaria de trazer, uma coisa que os entrevistadores não aguentam no sentido de amam muito. É uma coisa que eles cativa, mas nem eles sabem, né? É uma coisa que eles cativa, mas nem eles sabem. Eles gostam de pessoas humildes. Se você é muito inteligente, você tem uma larga experiência, você é o melhor no seu país, na sua cidade, enfim, nunca mostra que você é isso. Nunca fala que você é isso. E quando você falar, tenta falar de uma forma humilde. Não sei se vocês já viram, por exemplo, isso acontece muito aqui em Moçambique. Vocês podem ver um soldado ou um policial, quando está ali no gabinete dele, no sítio onde ele é chefe, todo mundo se curva para ele, todo mundo lhe respeita. Mas quando ele próprio está diante dos seus superiores, até se curva um pouco quando fala assim, bem devagar, estão a perceber? Mas quando é hora dele se mostrar para seu público, ele mesmo pega aquela postura mesmo de chefe. Por que eu estou a vos dizer isso aí? Porque o entrevistador não gosta de se sentir atacado, não gosta de perceber que recebeu uma pessoa que se acha muito boa. Sabem por quê? Porque pessoas geralmente que se acham muito boas, eles entendem que são pessoas difíceis de lidar com elas porque não gostam de aprender, sobretudo aprender com alguém que estudou um pouco menos que eles. Por exemplo, vocês vão ir para uma entrevista de emprego, o entrevistador vai ser uma pessoa que só tem licenciatura e você fez pós-graduação, você é PhD, estudou muito. Vai ser difícil. Eles entendem que é difícil uma pessoa dessas aprender de mim que nem cheguei até lá. Estão a perceber? É o mesmo que acontece com pessoas que foram à faculdade e vão pedir emprego numa empresa de uma pessoa que nunca conseguiu estudar até a faculdade. Eles quando chegam lá não querem ouvir, porque o que pensam? Eu estudei tudo na faculdade, esse senhor nunca estudou nada do que eu estudei. E acaba existindo aquele conflito. É por isso que os entrevistadores prestam muito atenção nesse tipo de comportamento. É por isso, se você tem um certificado que tem a melhor nota do país, você é o melhor no país, todo mundo te elogia, diz que você é melhor. Não diga que você é o melhor. Mais vale você dizer, as pessoas me acham melhor, mas eu não me acho melhor. Simplesmente eu gosto de estudar e me empenhar todos os dias. Estão a perceber? Falar com essa humildade. Então, quando vocês apresentam-se, falam com essa humildade, com convicção sim, mas com humildade. Por exemplo, I'm Bruno, I'm 27 years old, I'm from Maputo in Mozambique. I graduated in accountants, I'm an accountant.
I love it so much. Right now, I don't work, but I never stop studying because I understand that I have to keep myself updated so that I can help more the company where I will work. Perceberam que meu semblante foi mudando? O tom da minha voz foi mudando. Por quê? Porque existem coisas, por exemplo, quando você fala de uma coisa que você ama, você nunca diz eu amo feijoada, eu amo bolo. Você nunca fala assim, você diz eu amo bolo. Eu gosto de uma Coca-Cola bem gelada. Eu amo sorvete. Eu amo não sei o que. Eu amo sumo natural. Eu amo isto. Não. A sua voz muda. A sua voz muda. Porque você está falando de uma coisa que você ama. Porque você vive aquelas palavras. É o mesmo que os entrevistadores querem. De ver uma pessoa que vive o que está a falar. E quando eles percebem que você colocou o sentimento nas palavras, eles não entendem que você manipulou aquilo. Eles entendem que você está a tirar aquelas palavras de si mesmo, que é o seu natural falar desse jeito. Né? Vamos porque você já sabe falar isso aqui rapidamente. A entrevista está a andar em português muito bem, de repente eles dizem, agora fala isso em inglês. Falem isso em inglês. Ou apresente-se em inglês. Você fala isso rapidamente. E eles logo vão parar e dizer, não vamos perder tempo com esse aqui, porque esse aqui sabe inglês. Mas eles só vão perceber isso se eles entenderem, se eles sentirem aquelas palavras como suas. Mas se eles forem perceber que não, este aqui decorou, aí você vai sofrer. Ainda que você seja bom em inglês, eles vão lutar para tentar te mostrar que você não sabe nada. Ok? Então, sigam essas dicas e implementam. A aula de hoje foi completa. Foi uma aula longa. E eu espero mesmo que vocês implementem tudo isto aqui. Nas minhas aulas eu costumo dizer o seguinte. Para quem já faz parte do nosso curso sabe mais ou menos isso. Que os alunos que fazem o que eu digo, as dicas que eu dou, sobretudo para aprender inglês, os alunos que fazem em pouquíssimo tempo, aprendem as coisas. Em pouquíssimo tempo, porque os métodos que eu uso são métodos que foram muito testados. Não são coisas que eu só vou aparecer aqui e dizer, repete 10 vezes você vai saber, vai fixar a coisa. Não, eu testei isso. Para além de aprender na psicologia que o cérebro humano aprende, o cérebro de um ser humano normal aprende depois de ver no mínimo 10 vezes uma coisa. Você pode fazer esse teste em si. Tudo que você sabe, a maior parte das coisas, 99% das coisas que você sabe fazer, você fez mais de 10 vezes, é porque você sabe fazer agora. Ok? É o mesmo que acontece com o aprendizado. Agora, se eu percebo isso, que eu tenho que repetir apenas 10 vezes uma palavra para poder fixar, por que eu vou ficar à espera de aprender aquela palavra em um ano inteiro? Porque num ano inteiro eu vou procurar, por exemplo, eu vejo a palavra hoje uma vez, não repito, só vi uma vez. Depois daqui a um mês vejo de novo aquela palavra, estou a ver a segunda vez. Daqui a 6 meses estou a ver aquela palavra de novo, estou a ver a terceira vez. Então, perceber, depois de 2 anos ou 4 anos é que já vou dominar aquela palavra. Enquanto que em um só dia, você repetindo isso, você pode conseguir perceber. Faça esse teste. Faça esse teste. Eu costumo desafiar muito os meus alunos que tudo que eu vos ensino, testem e vocês vão ver resultados. Então, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês aproveitem tudo isto. Recapitulando, vão aprender a ler isto rapidamente. Vão ler umas 10 vezes. Depois, vão colocar vida às vossas palavras. A vida às vossas palavras, para vocês poderem convencer quem for a vos ouvir. E a pessoa logo vai concluir que, você sabe mesmo falar inglês, não vou perder tempo consigo. Ok? Então, tenham sucesso sempre que forem aparecer com essa questão. Ok? Nas entrevistas de emprego. Meu nome é Bruno Henrique, para quem não me conhece. Teacher Bruno da Great Talk. Tchau, tchau. Até a próxima aula.